Muito bem, pessoal, bom dia! Iniciando então o nosso bate-papo de abertura nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2015. Semana iniciando com queda de água em Porto Alegre, né? Mais um dia de chuva, porque o mercado abrindo aí com um leve movimento de alta. Bom, trago então para vocês a movimentação dos preços, as principais aberturas. E em seguida a gente pode abrir para interação. Se o pessoal que acompanha ao vivo puder me dar um feedback, eu agradeço. Então estamos no ar. Ótimo. Perfeito. Legal. Bom, então na tela temos aí o movimento do índice futuro, tá? Que inicia a semana com uma leve alta de 0,27%. Nada expressivo. Temos aí no gráfico de 15 minutos o gap de alta. Podemos, na primeira atividade do dia, então, demarcar a linha da água, que é a nossa referência para o pregão. A partir dela, desenhamos o nosso viés para o dia. Tá? Como o mercado abriu em gap de alta, a primeira expectativa que se inicia é de um pregão então altista. Isso é corroborado se o mercado fechar acima da linha da água, onde teremos então um trade na ponta de compra. Um outro cenário de trade acontece se o mercado fechar abaixo da linha da água. Então, o candle que vem a fechar abaixo gera trade pelo setup 2, né? É importante colocar que o viés aqui, pelo menos no gráfico intraday, é de baixa. A gente pode perceber aí as médias inclinadas para baixo, né? Quando a gente fica com dúvida na identificação do viés, a gente pode então imediatamente subir o time frame. Então colocamos aí um gráfico de 60 minutos e percebemos de pronto esta movimentação negativa aí das últimas barras. Tá? 60 minutos inclusive, Dunningans poderão ser operados para baixo, Dunningans de baixa. Afinal de contas, esse Dunningan de alta aqui é contra a média. Não é errado trabalhar esse Dunningan de alta, que aí acontece, apenas é contra o viés. Tá? Então temos aí o índice futuro sugerindo no mínimo o teste da linha da água no momento. Vamos dar uma olhada no dólar. WDO Q15, ao contrário do índice, fazendo uma movimentação positiva, rompendo aqui a congestão do pregão de sexta-feira. Esse rompimento aconteceu no terceiro candle do dia. Mercado bastante altista. Uma alta de 0,80. Percebo que no diário não há resistências próximas para o dólar. Resistência só em 3.270 pontos. No intraday, lembro de na sexta-feira projetarmos o alvo aqui de 3.225 como parâmetro de objetivo. O dólar acaba então de tocar hoje nesse ponto. Tá? Dentro da abordagem que seguimos, muitos de vocês já sabem, esperaremos aí a formação do primeiro movimento. Candles que venham a fechar abaixo da linha da água servem como argumento de venda. Nos 60 minutos, para quem tem dúvida em identificar o viés, a gente percebe então viés altistas, médias aí apontando para cima, facilitando tal diagnóstico. Aqui fica bem limpo perceber que realmente não tem resistência pela frente. É um bom argumento para quem já está posicionado no dólar conduzir esse trade por algum tipo de trailing stop. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui que ela está um pouquinho torta. E agora deixei mais torta ainda. Pronto. Que tal olharmos as commodities? Então, milho, CC1015 em queda, beneficiando então aí quem entrou pela média móvel de 9 no milho, tá? Ainda não atingiu o risco da barra projetada para baixo, né? Ou seja, ainda não ofereceu oportunidade de realização parcial. É um trade que ainda então carrega um certo risco, né? A entrada aconteceu para quem não utiliza filtro em 27,80.
O boi gordo, BGI V15, tentando juntar suas forças para repicar dentro da fortíssima tendência de baixa vigente no boi, mas está difícil, né? O boi está muito próximo de encerrar essa perna de baixa. A gente consegue visualizar aqui de maneira até fácil as últimas movimentações que lembram 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Então estaríamos aí na quinta onda. Colocando FR de 14 para validar essa leitura, a gente percebe que há uma divergência fraca, né? Ou seja, fundos mais baixos no preço e fundos do mesmo nível no indicador. Já é o suficiente para validar isso aqui como uma terceira onda. Tá? Eu esperaria ainda o boi bater em 141 para buscar algum tipo de antecipação de virada. Para quem opera a média móvel de 9, isso aqui não tem nenhuma validade, né? Vai esperar a média móvel de 9 virar para cima para aí sim trabalhar trades na ponta de compra. Em relação às operações que estão em aberto, posso trazer para vocês Eletropaulo, dentro do método do Leandro, trade de trade de correção que foi dado no dia 13. É um trade que já tem 4 dias de vida, hoje é o quinto, né? Quinto dia de vida, RP está em 18,70, stop 17,10, a entrada foi em 17,90, então o trade está um pouquinho contra. Posição por FR2, que tem o nosso risco, é TOTS. Saída de TOTS está em 37,49. É a máxima dos últimos 2 candles. É ali que procuraremos sair desta posição. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha em relação às possíveis táticas de guerrilha para o dia. Sexta-feira foi um dia direcional, uma barra ampla no Ibovespa, então a gente deve ter alguns papéis aí se enquadrando dentro dessa abordagem. Então, como vocês sabem, cliquei no botão errado aqui. Eu utilizo o Bolsa Financeira e lá já tem filtros prontos. Então vou lá em ferramentas, meus filtros, vou aqui as táticas de guerrilha. Vocês podem seguir outras diversas abordagens, né? Ou criar seus próprios filtros, o que demanda um pouquinho mais de conhecimento, mas não é impossível, não é difícil. Vamos ver. Está carregando. Olha, me diz que tem Petrobras, STC. Vamos dar uma olhadinha já aqui então. Petro 4. É uma guerrilha? É uma guerrilha, né? A barra 2020. O problema é que a barra de ontem não é preta. Então faltou um filtro aqui. Né? Se fosse preta a gente poderia buscar. Vamos ver se a Petro 3 a barra é preta. Ó, na Petro 3 a gente tem um cenário de guerrilha. A abertura foi em leve gap de alta. Dá para buscar então trade a partir da superação da máxima da primeira hora. Lembrando, não é o trade mais alinhado do mundo com a filosofia de guerrilha, né? Porque no papel não vem vários e vários dias de queda, mas vem no mínimo a 2 dias de queda, que é o número de dias mínimas exigido. Tá? Vamos ver. STC3 é outro papel que o filtro aqui diz. STC3 não é uma guerrilha. GGBR é uma guerrilha. Olha aí. Tá, então temos Gerdau também enquadrada numa possível tática de guerrilha para o dia. Tá? É um papel que já vem dentro de uma forte queda. Tá? Não tem nenhum outro modelo gerando entrada de retorno à média. O papel não está fora da banda. É apenas a guerrilha mesmo que se apresenta. Tivemos volume importante na sexta-feira, nada demais, volume na média. Não é um cenário tão perfeito assim. Né? Se tivesse volume, a gente poderia apostar num cenário de barra de exaustão. CEMIG é outro papel que o filtro denuncia. CEMIG é um papel que também gera uma possível guerrilha. Só que CEMIG tem um porém. CEMIG foi um papel que perdeu suporte na sexta, né? Perceba, o papel trabalhou de lado, em cima da zona de suporte, perdeu o suporte, perdeu esse ponto de referência.
Essa barra não tem cara de ser uma barra de exaustão, que é o tipo de barra que a tática de guerrilha procura operar, né? Tem cara de ser uma barra de ignição, até porque ela sai da média, pelo menos da média móvel mais curta. Então, esse aqui seria o cenário para se trabalhar a guerrilha que se chama Bear Trap, né, que é a armadilha do urso, aonde a entrada mais adequada ficaria na superação da máxima da barra que efetuou o rompimento para baixo. Isso aqui caracterizaria então um falso rompimento. Tá? Para quem quiser entrar na superação da máxima na primeira hora, incorreto não é. Mas é uma entrada sem dúvida mais segura acima da máxima da barra de sexta-feira. Inclusive é um peg leg do Alan Farley. Vários papéis aqui pelo visto. PDGR 3. PDGR em centavos, né? E agora já começou a aparecer um monte de papel sem liquidez. Então, papéis que se enquadram: GGBR, Petro 3 e CEMIG. CEMIG e GGBR estão mais alinhadas com a filosofia. De acordo? Então deixa eu postar aqui táticas de guerrilha. Posto para o pessoal do LS Live e também para o pessoal do bate-papo de abertura. Então, antes de iniciar a interação, deixa eu agradecer todo mundo aí que me enviou feedback de como estava a transmissão. Muito bem. O Bob envia então a primeira questão, diz ele: Vlad, bom dia. Faça alguns filtros para enquadrar papéis em tática de guerrilha, como volume, horário de entrada, suportes próximos, na sua opinião. Prefere fibra ou crote? Bob, se você domina esses critérios, eu acho importante sim você usar esses filtros, né? Eu não sigo assim ao pé da letra, né? Tantos filtros assim, porque senão a abordagem acaba ficando mais subjetiva. Mas para o trader que tem conhecimento, eu acho importante sim, né? Botar volume. Quanto mais exigente ele se tornar para entrar no trade, eu acho melhor. Tá? Ainda mais em tática de guerrilha, que é um trade, na maior parte das vezes, contra a média, ou seja, contra a tendência. Respondendo à tua pergunta, qual o papel que melhor se enquadra? Bom, fibra. Se eu olho a barra 2020, é uma barra preta, sim. Tá? É um papel que está em cima de uma zona de suporte, sim, mas não é uma guerrilha. Por que não é uma guerrilha? Primeiro porque a barra de quinta, no caso, é uma barra branca. O papel não vem de vários dias de queda. Então é uma barra que está com muita chance de ser uma barra de ignição, que está próxima da média, saindo da média. Tá? A barra ideal é aquela que está longe da média, afastada dela. É esse tipo de barra ideal para a tática de guerrilha. Tá? Então aqui não seria o cenário perfeito. Tá? Crote, que é outro ativo. Perceba, Crote já tem um cenário um pouco mais apropriado, né? Porque já vem no mínimo a 3 dias de queda, né? 1, 2 e aqui seria a última barra. O problema da Crote é que essa barra aqui não é a maior das últimas 3. Então não é uma barra que exaure movimento de curtíssimo prazo. Então nenhum papel há o enquadramento perfeito dentro da ótica de tática de guerrilha. Tá? Entendo que dentro da visão da análise técnica, Crote testa uma zona de suporte e a fibra também. Mas não é guerrilha. Tá bom? O Gonça pede a avaliação de Even 3. Even 3 no gráfico diário. Então Even 3 é um papel que vale salientar no gráfico semanal, né? Papel que se aproximou aqui de uma zona de suporte. Aqui. Tá? Tocou ali então a zona de suporte, tinha até simetria já traçada. É um papel que sugere algum tipo de retorno à média no semanal. Tá? No diário eu já vejo esse papel entrando em tendência indefinida. Tá? Ou não. Já entrou em tendência indefinida, cortou a média móvel de 21 para cima. Mas eu não tenho ainda critérios mínimos para trabalhar um trade na compra. O papel está em processo de mudança de tendência. Ainda não mudou de tendência. Tá? A não ser que você queira comprar a mera violação da máxima da semana passada, aí seria um trade de position, apostando no retorno à média de prazo maior. Para swing trade eu realmente não vejo uma entrada exatamente agora, até porque o papel já vem subindo há 1, 2, 3, 4 dias seguidos. Eu buscaria algum descanso, uma entrada após algum descanso. Seria o cenário perfeito se o mercado ficasse de lado aqui uns 2, 3 ou 4 dias. E aí sim, depois romper
se isso acontecesse, perceba que não há resistência importante a não ser a faixa lá dos R$5. Tá? Eu gosto desse papel, mas não exatamente agora. O Jorge pede uma avaliação de PSSA 3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para o Jorge na PSSA. Então, na tela, temos o gráfico de PSSA 3. É um papel que, sem dúvida, muita gente vai estar planejando compras para hoje, né? Porque o papel está tocando uma zona de suporte no gráfico diário, dentro, sim, de uma tendência de alta. A média ainda aponta para cima. Eu não fico muito interessado nesse trade. Ué, Fábio, como é assim? Você está se contradizendo, não é uma entrada de correção por análise técnica clássica? Aí que entra um pouquinho mais de tato na avaliação, na minha opinião, tá? Perceba, o papel quando corrige não segura em cima do topo anterior, então tem um sinal de fraqueza, né? As tendências saudáveis o mercado costuma se segurar em cima ou acima dos topos anteriores. Então perceba, aqui eu tenho um topo onde que o mercado parou de corrigir, bem acima do topo anterior. Aqui eu tenho o topo, aqui o mercado parou de corrigir, acima do topo anterior, bem acima. Aqui eu tenho o topo, o mercado parou de corrigir aonde? Em cima do topo anterior. Tá? Então, aqui eu tinha um topo, a correção que aconteceu não respeitou o topo anterior. Então o mercado desenquadrou aqui, ele ficou sem tendência por algum tempo. Ele foi realinhar a tendência por aqui, né? Bem depois. E isso é o que a gente está vendo agora na PSSA 3, ela está perdendo o topo anterior como suporte. Se eu coloco o gráfico semanal, essa impressão fica ainda mais nítida. Perceba que no semanal a gente está tendo aí a formação de um topo, né? Máximas e mínimas menores. E a sugestão de algum retorno à média de prazo maior. Então aqui a média de 21 seria o objetivo para essa correção. Por que a média móvel de 21 e não a média móvel de 9? Porque eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de impulso. Então, dentro daquela leitura das ondas de Elliott, a expectativa seria uma correção até próxima a 36,60. Né? Na realidade, por Elliott, o ideal seria 35, que é o fundo onda 4. Então eu não fico tão animado não em trades nesse papel, por incrível que pareça. Apesar de termos uma tendência de alta vigente no gráfico diário. Nos 30 minutos, podemos considerar um up bar no dólar, diz o Lucas. Vamos dar uma olhadinha. Então, nos 30 minutos, temos um up bar ou não temos? Tivemos um up bar? Vamos ver. Então, a mínima dessa barra aqui era 3.213 pontos e meio. A mínima dessa barra, 3.203 pontos e meio. Então, aqui não era um up bar. Tivemos um up bar aqui. De fato, né? Tenho máximas e mínimas maiores. Quem utiliza o filtro para montar posições, que é a média móvel, né, de 21, a inclinação dela, está permitido. Então, de fato, é sim o up bar. Muito bem, Lucas. Assim como foi aqui. Assim como foi aqui. Assim como foi aqui. Né? Então é sim um Dunningham de alta ou up bar. Tanto faz. É a mesma coisa. Vamos dar mais uma olhada no dólar. Como é que o mercado fechou aqui nos 15. Ainda não gerou nada. E o índice não terminou o primeiro movimento, né? E o índice caminha para o teste da linha d'água como suporte. Que andou fechado abaixo da linha da água é venda. Acima da máxima do dia teremos um trade na ponta de compra. Certo? Quem monta movimentos relevantes nessa segunda-feira, BBRK. Mais nada demais no diário. Não temos grandes movimentos acontecendo em papéis mais líquidos. Na ponta vendedora, Gol em queda, mas nada relevante aí no diário. Vamos ver o comportamento dos principais papéis. Vale caindo 0,5%. Dentro de uma correção mais lateral aí que lembra um triângulo simétrico, né? Dá para chamar isso aqui de triângulo? Até dá, né? Não seria errado. Não seria errado. Lembrando que hoje é vencimento de opções, tá?
Hoje é a terceira segunda-feira do mês, vencimento de opções. Então os papéis mais líquidos aí tendem a não se movimentar muito, pelo menos até as 13 horas da tarde. Petro, também estável. Abriu em gap de alta, abaixo da linha d'água pode interessar para a ponta vendedora. YouTube, nada demais, caindo 0,35%. BBDC4 também na mesma. Banco do Brasil, que tem um movimento um pouco mais amplo, perdeu na sexta-feira aqui uma linha de referência. Tem espaço para busca da faixa dos 22 como suporte. Me despeço então, desejo um bom pregão a todos. Daqui uma hora aproximadamente, LS Live em vídeo, acompanhando o movimento dos mercados ao vivo, né? Esse canal é aberto para os nossos clientes, então quem ainda não é nosso cliente, o que está esperando para acompanhar o mercado junto conosco? Eu estou lá disponível em texto e mais tarde então começa a transmissão em vídeo. Para os demais eu desejo um bom pregão, deixo um abraço e uma boa semana. Falou!